Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela e estamos dando continuidade à nossa disciplina de impactos ambientais. A aula passada, no vídeo passado, né, a prof falou para vocês sobre a avaliação de impacto ambiental. Hoje nós vamos falar de um item que está dentro dessa avaliação, que é o estudo de impacto ambiental. Lembra que eu falei para vocês os métodos e tal, né? Hoje nós vamos ver o que é, na verdade, esse estudo de impacto ambiental. Vocês observaram que ele tem também uma siglazinha, tá? Antes nós estávamos falando do AIA, agora nós vamos falar do EIA, tá? Vamos lá. Bem, então o que é esse EIA? É um documento técnico, tá? Da política ambiental e um dos elementos do processo de avaliação de impacto ambiental. Então presta bem atenção, tá? É um documento técnico. Por quê? A AIA, a avaliação de impacto ambiental, se vocês se lembram bem, volta lá o vídeo, ele é um instrumento, tá? Um instrumento de política, tá? Então, esse aqui não, esse é um documento que ele vai dentro da avaliação de impacto ambiental, tá? Uma equipe multidisciplinar, presta atenção. Então, esse documento, né, esse estudo de impacto, ele é feito por quê? Uma equipe multidisciplinar irá analisar, identificar e avaliar de forma imparcial e técnica as consequências da implantação de um projeto no meio ambiente. Ou seja, é claro que isso, tá, gente? Eu quero que vocês, a apostila de vocês traz o quê? Uma análise, uma visão que de algo muito grande, de empreendimentos gigantescos, tá? É claro que essa proporcionalidade, ela vai diminuindo aí a cada categoria de empreendimento, tá? Ou projeto. Então, o que acontece? Você tem que gravar. Esse documento, que é o EIA, ele é feito por quem? Uma equipe multidisciplinar, ou seja, é uma equipe que contém pessoas de várias formações, tá? Então pode ser um economista, pode ter um agrônomo, pode ter um biólogo, pode ter uma geógrafa. Então, assim, várias pessoas irão analisar o quê? Um ponto específico, tá? Principalmente, por exemplo, as indústrias que trabalham com produto químico, tá? Então, isso você precisa de um especialista mesmo. De forma imparcial e técnica, as consequências da implantação de um projeto de meio ambiente. O estudo de impacto ambiental é realizado quando há perspectiva de se encontrar impactos significativos, ou seja, o empreendimento é tão grande que realmente você vai encontrar algo que impactou o meio ambiente, tá? E geralmente não são impactos pequenos, como diz aqui, ó, significativos. Significativos geralmente são grandes, tá? Uma vez detectado o perigo ao meio ambiente, deve-se ponderar sobre os meios de evitar ou minimizar o prejuízo. Gente, olha isso aqui, é uma fábrica, tá aqui, ó. Não é uma fábrica, é uma mineradora, tá? Olha só. Olha só, gente. É uma devastação no meio do verde, né? Isso sim, é um empreendimento extremamente grande, com impactos significativos, tá? Bem, o EIA, lembrando, Estudo de Impacto Ambiental, também deve atender à legislação expressa na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Então, o que vocês vão perceber? O que embasa esse tipo de documento, tá? Porque o EIA é um documento, tá? Político, ou seja, leis, tá? Você precisa dessa lei para se embasar. Lembra que eu falei para vocês, por exemplo, assim, a questão da margem nas rodovias, tá? A questão da mata ciliar nos corpos d'água, né, dentro das propriedades, né, se ele tem que ali deixar naquele corpo d'água cerca de 20 ou 30 metros de mata ciliar, tá? Então, isso é o que? Lei, isso consta em lei, tá? O estudo de impacto ambiental deverá ter como diretrizes gerais, né? Então, vamos lá, o que precisa ter nesse EIA? Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, levando em conta a hipótese de não execução do projeto. Então, o que acontece? Você tem que ter sempre esse contraponto, né? Se fizer isso, tem isso, mas também se não fizer, tem aquilo, tá? Então, tente elaborar um projeto, tudo que você for redigir, você fazer ele completo, com começo, meio e fim, e você tem a visão do sim e a visão do não,
tá? Isso é importante. Identificar e avaliar os impactos ambientais gerados nas fases de implantação, isso aí você já viu. As fases de implantação, operação das atividades, e até vimos mais, né? Da questão do fechamento, né? Mas vamos considerar aí as fases mais importantes, que é a implantação e a operação desse empreendimento. Definir os limites da área geográfica a ser afetada pelos impactos, área de influência do projeto. Então, você já tem aqui, ó, área de influência do projeto. Ele vai até onde, né? No caso desse aqui, ó, olha só, essa magnitude, né? Ele vai chegar até onde, né? Em termos de quê? Espaço geográfico, tá? Considerando principalmente a bacia hidrográfica na qual ele se localiza, tá? E isso é muito importante. Em empreendimentos grandiosos, ou até mesmo empreendimentos pequenos, né? No lugar no Brasil, por exemplo, que você tem uma rica rede hidrográfica e também vários biomas, né? Vários ecossistemas e um extenso território de área verde, vamos assim dizer, né? Você precisa sim, isso é um fator muito importante, tá? Principalmente porque a questão de áreas delimitadas entre propriedade privada e pública, tá? Isso também é muito importante. Levar em conta os planos e programas do governo propostos ou em implantação de área de influência do projeto e se há possibilidade de serem compatíveis. Por exemplo, né? Às vezes o governo está dizendo que naquela área é proibido tal coisa e o seu empreendimento quer propor isso. Então, bate de frente com essa política aí. Ou ela pode ser uma lei até mesmo, né? Que você sabe que isso também varia de território para território. As leis municipais e estaduais. Porque elas consideram o quê? As especificidades dos estados e dos municípios, tá? Que cada um explora uma atividade diferente. Bem, o EIA, Estudo de Impacto Ambiental, é feito por vários profissionais de diferentes áreas, trabalhando em conjunto. Essa visão multidisciplinar, então agora você já sabe quando alguém usar essa palavra, multidisciplinar é o quê? Várias áreas juntas, ok? É rica para que o estudo seja feito de forma completa e de maneira competente, de modo a sanar todas as dúvidas e os problemas. A grandeza do impacto e análise do grau de reversibilidade, isso aqui também é o foco, né, de qualquer planejamento ambiental aí, seja ele avaliação ou estudo, qual que é o ponto-chave, né? Essa questão, se esse impacto ambiental ele é reversível ou não, ou ele pode ser mitigado, ou seja, você pode fazer ações mitigatórias para compensar, tá? Tá, você vai compensar, mas em que grau, em que nível, né? Do impacto ou a sua irreversibilidade estarão contidos nesse estudo, ou seja, se ele é um impacto permanente ou não reversível, tá? O estudo de impacto ambiental desenvolverá o quê? No mínimo, as atividades técnicas a seguir. Então, o que ele precisa ter, tá? Primeiramente, diagnóstico ambiental da área de influência do projeto. Qual que é a área? Qual que é a extensão desse projeto? Até onde ele vai chegar? Até onde ele vai atingir? Você não pode considerar apenas a estrutura em si, as paredes desse empreendimento, né? Mas a área, sim, de abrangência, tá? Até onde ele vai se estender, até onde ele vai chegar, tá? Bem, completa descrição e análise dos recursos ambientais, isso é importante. Quais são os recursos ambientais que esse empreendimento irá utilizar, o que irá fazer uso, tá? Tal como existem de modo a caracterizar a situação ambiental na área. Então, você vai fazer o quê? Uma análise visual, primeiramente, né? Como está isso, como está aquilo, relevo, solo, biodiversidade, recurso hídrico, né? Se esse empreendimento, ele é, assim, dentro de uma estrutura urbana ou no meio rural, né? Ou ele está em área limítrofe, tá? Situação da ambiental antes da implantação do projeto, considerando o meio físico, biológico e socioeconômico, por exemplo. Antes de tal empreendimento, com tais características, o ambiente se encontra de tal, com tais características, como está agora, antes da implantação, para você poder fazer essa ponte na hora que você concluir esse seu estudo, essa sua avaliação, tá? Não se perca. Bem, descrição do projeto e suas alternativas. Etapas de, então, o que ele precisa ter? Planejamento, construção,
e operação, que consequentemente são as fases aí de qualquer empreendimento, tá? Delimitação e diagnóstico ambiental da área de influência. Lembra que eu falei para vocês até onde ele vai? Não se limite à questão da estrutura da parede, porque o empreendimento ele tem muito mais que isso, né? Às vezes até essa questão de áreas de influência ele chegue sim a questões sociais e culturais, tá? Como a gente já comentou aqui. Bem, identificação, medição e valorização dos impactos. Isso aqui você vai fazer através daqueles métodos, né? Aqui também você pode utilizar a questão você pode ter sim a questão específica, né, da sua equipe multidisciplinar, mas você também pode considerar aí a questão de experiência, tá, desses profissionais ou até mesmo quem estiver envolvido, e a questão da análise visual, através da sua percepção, tá? Identificação das medidas mitigatórias. O que é possível fazer para essa área se recuperar ou para vamos dizer, esse problema ambiental identificado para que ele possa se recuperar. E essa recuperação, ela vai ser rápida, ela vai ser a médio a longo prazo, ela vai ser a longo prazo, e isso vai recuperar o quanto disso? É a questão dos reflorestamentos, né? Você tem hoje empresas sim que investem em áreas reflorestadas, mas não são, por exemplo, elas não fazem essa ação numa área muito extensa, muito grande, ou em todas as áreas que elas, ou não é a mesma quantidade de área que ela explora, vamos dizer assim, tá? E aí você vai considerar essa área, para ela ser reflorestada, ela precisa, com o auxílio ou sem o auxílio da sociedade, enfim, do ser humano, né? Ela vai demorar X tempo para se recuperar sozinha. Ou com a ajuda humana, ela vai demorar metade desse tempo, tá? E, quanto será que isso vai custar, né? Preparação do relatório de impacto ambiental. Então, presta atenção. Nós falamos da avaliação de impacto ambiental, que é um trabalho grande. Aqui dentro você tem o estudo de impacto ambiental, que nós acabamos de ver, e com esses dois prontos, aí então você vai o quê? Preparar o seu RIMA, que é o relatório de impacto ambiental, ok? Então vamos lá, professora Cicla demais, volta os vídeos, tá? E refaz. Então, depois que você tiver a sua avaliação encaminhada, e o seu estudo de impacto ambiental pronto, você vai preparar o seu relatório de impacto ambiental, que nós também veremos o que é, tá bom? Bem, então nós temos aqui a questão do CONAMA, que eu já havia falado para vocês em outro vídeo, tá? O artigo 2 da resolução número 1 de 86 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, estabelece um rol exemplificativo de atividades modificadoras do meio ambiente, ou seja, ele já tem uma lista. Então, a primeira coisa que você vai analisar, você vai lá pegar o seu tipo, né, a caracterização do seu empreendimento e ver se ele se encaixa aqui. Se ele se encaixa dentro de uma atividade modificadora do meio ambiente, que dependem obrigatoriamente da elaboração de estudo de impacto ambiental, ou seja, ele precisa desse documento para sair do papel, tá? Então, vocês estão percebendo? Além desse documento, ele precisa também, que nós vamos ver mais para frente, a questão das licenças ambientais, tá? Então, você precisa de uma licença também, aqueles processos, né? Implantação, operação, construção e desativação, você precisa do quê? De licenças, tá? E não é uma licença só, é uma licença por processo, tá? Isso também anda junto aqui com a questão do relatório de impacto ambiental, tá? Para o uso de seu licenciamento, como estradas de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamentos. Aqui tem uns exemplos, né? Ferrovias, oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores, emissários de esgotos sanitários e linhas de transmissão de energia elétrica desse quilowatts. Então, o que vai acontecer? Sugiro vocês antes de você começar a assistir o vídeo sobre o relatório de impacto ambiental, procure essa resolução e dá uma pesquisada na tipologia, tá, desses empreendimentos considerados o quê? Modificadores do meio ambiente,
Ok, pessoal? Muito obrigada, bons estudos, até a próxima.